Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 7. Eu vou ler os ímpares e vocês, sentados mesmos, podem ler os pares. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Verso 2, os irmãos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimastes. Verso de número 4. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. Verso de número 6. Vamos ler bem forte o verso de número 7, todos juntos. 1, 2, 3. Quem? Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela tua palavra. Receba a glória para si, Senhor, e glorifica o teu nome, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, uma pequena introdução. João aqui ele está tendo uma visão. João não foi arrebatado, ele está tendo uma visão na ilha de Patmos. Ele foi mandado para lá por questões religiosas. Ele é um prisioneiro religioso. O versículo de número 11 do capítulo 1, o texto vai dizer que dizia Jesus: escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui todos os apóstolos já tinham morrido. João é o último dos apóstolos vivo e é mandado para esta ilha por um homem chamado Domiciano, que era imperador romano. E esse imperador, ele institui um culto a César, um culto ao homem. E na cidade de Pérgamo, ele estabelece um templo à adoração ao imperador. E algumas dificuldades permeavam as igrejas nesse tempo. Para você ter uma noção, todas as igrejas que o apóstolo João escreveu as suas cartas, nenhuma delas existem hoje. Nenhuma delas. Todas acabaram, todas fecharam. E tinha 3 coisas bem específicas que Jesus Cristo pede para que João alertasse as igrejas, para que elas tomassem cuidado por conta dessas questões. Você acha que essa questão de esfriamento espiritual é coisa dos nossos dias? Sincretismo religioso, o mundo se envolvendo com as coisas da igreja? Não, isso daí já é bem antigo. E 3 coisas de forma bem específica permeavam a igreja nesse tempo. A primeira era o esfriamento espiritual, a falta de amor, a falta de fervor, aquela entrega, coração pulsar, aquecer. Você lembra? É mais ou menos quando a gente é novo convertido, você lembra? Como é que era a coisa? E com o passar do tempo a gente vai se acostumando. A segunda coisa era a perseguição. Muitos dos nossos irmãos eram perseguidos e mortos. A gente vê muito bonitinho as histórias das igrejas que foram perseguidas, resistiram e venceram, mas muitas igrejas, principalmente nos países islâmicos, são perseguidos e se fecham. Muitos irmãos são mortos, mesmo após negar. Por tamanha maldade, eles matam a si mesmos. A gente vê muitos daqueles que não negam, mas tem muitos que negam, irmãos. A dor é tamanha, o sofrimento é tamanho, que eles vêm e negam ao nome do Senhor. Então, o apóstolo João, por intermédio de Jesus Cristo, está falando sobre a questão da perseguição e do sincretismo cego. O que é o sincretismo cego? Eram filosofias que entravam como ensinamentos doutrinários nas igrejas para afundar as igrejas, culturas anti-Deus. Não é muito diferente dos nossos dias. Às vezes, no afã de ganhar todo mundo, a gente abaixa o muro do evangelho e permite tudo. E isso vai entrando como raposinhas no meio da igreja a ponto de destruir. Então vai ser um passeio muito vasto
muito maravilhoso a gente pensar nessas 7 igrejas, nessas 7 cartas. E a gente começa hoje falando da igreja de Éfeso. Jesus fala assim, vamos escrever aí a igreja que está plantada em Éfeso, a maior cidade da Ásia Menor, uma cidade totalmente voltada para a idolatria. Os cristãos eram perseguidos e mortos também nessa cidade, eles eram tidos como burros, muitos deles, mas o Senhor Jesus, onde tem tudo isso, planta uma igreja, planta um povo que é fiel ao seu nome. Essa igreja ela tinha algumas virtudes. Por exemplo, ela era fiel à palavra. Repitam após mim, fiel à palavra. Ela era perseverante nas tribulações. E tribulação aqui, irmãos, não é o irmão falar mal do irmão, não. Que tem gente que o irmão está falando mal de mim, não visito mais essa igreja. Ô, irmãos, eu sei. Cada luta é uma luta, né, irmão? Mas tem frescura aí de dar em pau, dar em doido, não é verdade? Aqui a tribulação, filho, era morte. Era decapitação, era você ser colocado dentro de caldeirão para ser cozido vivo, como diz a história de um servo de Deus chamado Antipas, você vai ver em uma das cartas, que ele é colocado dentro de um boi de bronze para ser cozido vivo, irmãos. O negócio lá era estreito, o negócio lá era chapa quente. Mas era uma igreja que perseverava nas tribulações, era extremamente atuante na obra do Senhor, ela avançava dia após dia, a igreja em Éfeso, na obra do Senhor, mas ela estava fazendo tudo isso sem amor. E é onde Jesus repreende esta igreja. Cidade onde era uma rota de mártires. Para você ter ideia, cristãos eram enviados para essas cidades em navios, nos porões dos navios, para serem devorados por leões. Quem quer pregar lá em Éfeso? Hoje está tranquilinho, varão. Hoje lá é só tomado pelos islâmicos. Uma cidade pagã cheia de superstições, mas era uma cidade estratégica. E Paulo passou 3 anos em Éfeso, você vai ver essa história lá no livro do Atos. Teve um avivamento, a ponto de bruxos e bruxas se converterem, colocarem em praças públicas os seus livros e queimarem. Tamanho foi o avivamento naquela cidade. E o apóstolo Paulo foi lá, o fundador da igreja. Essa igreja, que eram algumas igrejas, tiveram ali 3 pastores fracos. Um chamado apóstolo Paulo, outro Timóteo e o outro o próprio evangelista João. Está fraco o negócio lá? E ainda assim, essa igreja ela entrou no modo automático, no modus operandi aí automático. Então vamos aprender um pouquinho o que Jesus Cristo escreve a esta igreja. Vamos versículo a versículo, a partir do capítulo 2 do Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus tem na sua mão a sua própria igreja, é isso que o texto está dizendo, e ele anda no meio dela. Ou seja, antes de Peniel existir, Deus já conhecia Peniel. E Deus tem na sua mão a sua igreja. E você sabe o que é o mais extraordinário? Que às vezes a gente vem para uma reunião como essa, tão comum, não é? Mas a Bíblia diz que Jesus anda no meio do seu povo, sondando. Embora estejamos aqui na coletividade, somos muitos aqui, em uma adoração única, às vezes a Deus, nós também somos sondados dentro de uma individualidade. É como se Jesus passasse no meio do seu povo, sondando cada culto. A gente está aqui num culto Peniel, culto de celebração aos domingos, mas nós estamos também no nosso culto particular. É por isso que eu falo muitas vezes aqui, você já me ouviu falar, que às vezes está aquele culto que ninguém está sentindo nada, mas tem um irmãozinho que está lá assim, ó, já viu? Só ele sente. É o culto dele, irmão, deixa ele. Porque embora estejamos na coletividade, o Senhor nos visita na nossa individualidade. Jesus tem na mão a sua igreja e anda no meio dela. Pastor, que negócio de estrela é este? Volta para mim. O versículo de número 20 do capítulo de número 1, Jesus vai nos falar, por intermédio do apóstolo João, o que significa. Capítulo de número 1, versículo 20. Você inverteu, filha, botou 21, é 1:20. E este é o mistério das 7 estrelas, que viste na mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou os pastores, ou os líderes.
E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, não é só a igreja que está nas mãos do Senhor. O pastor que vos fala, que é o anjo dessa igreja, também está nas mãos do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque não é você, né, irmãos? Porque estar na mão do Senhor muitas vezes é para ser abençoado, mas também é para ser repreendido. Quantos oram pelo pastor? Então continua orando, que eu preciso, eu careço das orações. Deus segura os pastores e anda no meio da sua igreja. O verso de número 1 está dizendo isso aqui. Era exatamente o que ele estava fazendo lá na igreja plantada em Éfeso. Então ele não era uma pessoa que não conhecia a situação desta igreja. No entanto, que no versículo de número 2, ele vai dizer, conheço teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Ou seja, o próprio Cristo conhece a sua igreja, conhece o seu povo, ele não está desatento a nada do que acontece na igreja. Tem coisas que o pastor não vê, tem coisas que o irmão não vê. Mas te pergunto, tem coisas que Deus não vê? Aleluia. Ele está no meio do seu povo, ele não é espectador, ele não é crente domingueiro, vou lá só ao domingo. É claro que tem as suas exceções, como na igreja de Laodiceia, que nem domingo ele era bem-vindo, ele estava à porta do lado de fora batendo para entrar, mas deixa para quando a gente for falar sobre Laodiceia. Então Jesus está no meio do seu povo, por mais que de repente as suas expectativas, as suas frustrações não sejam vistas por ninguém ou atendidas. Você serve a um Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré, que te conhece dentro de uma individualidade. Para os mais íntimos, ele é o Deus do tete a tete. Face no face, né? Tem gente que gosta do Facebook, né? Jesus gosta face no face. Cara a cara. Então Deus conhece a tua igreja. E como ele está dizendo na igreja de Éfeso, eu conheço o teu trabalho, eu estou vendo o teu trabalho. Isso aqui é legal a gente dizer também, né? Porque muitas vezes a gente quer ser visto, a gente quer ser reconhecido. Irmão, sem aqui falsa humildade, é muito bom quando valorizam ou veem o nosso trabalho sendo reconhecido, reconhecem o nosso trabalho, isso é muito legal. Mas existe uma recompensa que vem do céu. Ele vê o nosso trabalho. E o nosso trabalho não termina aqui às 21 horas, que é o momento onde a gente encerra a ceia. Não termina. A nossa vida é um contínuo culto. No nosso trabalho tem culto, no seu trabalho tem culto. Quantos tem culto no trabalho aqui? Levanta a mão. Quantos não estão entendendo nada que eu estou falando? Pastor, como é que é esse negócio de culto? Você é o próprio culto. Você é o próprio culto. Quando você chegou lá, o culto começou. Você é a Bíblia que o mundo está lendo. Glória a Deus por isso. Então Deus está vendo o nosso trabalho. Deus está vendo a perseverança desta igreja. Deus vê que é uma igreja que não engole qualquer coisa, não engole maldade. Jesus fala, eu sei que vocês não suportam os maus, aqueles que provocam maldade, e você também coloca à prova aqueles que são mentirosos. Ô irmãos, coloca para mim, 1 de João, capítulo de número 4, versículo de número 1. Amados, não acrediteis em qualquer... mas avaliai se os espíritos vêm. Pastor, não julgueis para não ser julgado. Vai ler a Bíblia toda, irmãos. A gente não pode julgar segundo a nossa medida, o nosso parâmetro. Mas a Bíblia nos dá respaldo para a gente ouvir, julgar e analisar. Como é que a gente faz isso? Tem que conhecer a Bíblia, irmãos. Senão vai ficar comendo alimento de qualquer maneira e vai achar que é Deus. Porque hoje tem cara de Deus, tem cara de crente, se veste igual crente, fala igual crente. Até convence, faz até chorar. Mas não está na Bíblia, irmãos. Rejeita as fábulas. Mas avaliar os espíritos para ver se vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído aí pelo mundo afora. Isso não é novo e vai até os dias de hoje. Então os cristãos ali em Éfeso eram obreiros incansáveis. Versículo de número 3 vai falar sobre isto. Tens perseverado e sofreste por causa do meu... Cara, eles sofriam por causa do nome de Jesus. Às vezes em quando, eu já fiz isso, irmãos. Eu sou o primeiro a dar a cara para bater. Vem uma provinha, a gente fala, não aguento mais sofrer. Pastor,
Pastor, é porque não dói? Não, os irmãos sabem que eu também faço isso também, irmão. Eu faço beicinho para Deus também, às vezes. Não quero mais pastorear. Hoje a Gal estava falando na aula aqui, às vezes quando eu ligo para o pastor em tribulação, tá, eu falo, vou chutar o balde. Aí eu falei para a Rita e para a Lia, né? Eu falo para ela, eu vou chutar junto. O problema é que a gente não é o dono do balde. Deus é o dono do balde. Você sabe o que é melhor? A gente não é dono nem do nosso pé, nem da nossa vida, nem da tua roupa, nem das tuas decisões. Você não sabe, não? No dia que você levantou a mão e se entregou para Ele, Ele acreditou. Ele escreveu o teu nome no livro da vida e disse, é meu. Aí você diz, vai retroceder, vai nada. Se retroceder, piora, aperta mais. Então, irmãos, como dizia a vovó, em toda a sua sabedoria, pior com Deus, como é que fala? Ruim com Deus, pior. Então, aguenta a marimba aí, vamos embora em nome de Jesus Cristo, que provação é coisa de crente, irmãos. Aleluia. Oh, glória! Tem problema na tua família, pastor? Vou te deixar passar uma semana lá, irmãos. Uma semana com o Luan, tu vai virar crente. Glória a Deus. Então, os obreiros eram incansáveis. Eles passavam por cada coisa, por amor à obra, por amor a Jesus. E às vezes a gente passa por todas as coisas por amor a Jesus mesmo, irmãos. Se não fosse Deus, a gente metia o pé. E no versículo de número 4... Jesus, aqui ele fala de uma coisa que aquela igreja tinha deixado de fazer. Tenho, porém, contra... Você já parou a pensar, você ouvindo isso de Jesus? Jesus falando assim, ó, Alex, eu tenho isso contra você. Cara, é Jesus. Ele está falando, eu tenho isso contra você. Você tem muitas virtudes... E a gente, é igual coach, né? Coach é assim, né? Ele faz um sanduíche. Ele começa falando bem de você, depois ele te arrebenta e no final ele termina falando bem. Jesus é um coach meio às avessas, né? Que ele fala o bem primeiro para você ficar feliz, achando que tá, depois ele vem, te arrebenta e fala assim, ó, se quiser aceitar, problema seu, mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Jesus está falando assim, ó, eu tenho porém contra ti o fato que você deixou o teu primeiro amor. Embora esta igreja fosse ortodoxa, perseverante, zelosa, ela carecia de amor. Ela carecia do entendimento que não é fazer por fazer, não é estar por estar, não é ser zelosa pelo zelo, não é ser da palavra pela palavra, é com um propósito, é por amor a alguém. E quem é este alguém? Jesus. Você não vem ao culto pelo culto. Você não vem ouvir a palavra pela palavra. Você vem porque alguém te comprou para Ele. E esse é Jesus Cristo de Nazaré. Uma das coisas que o apóstolo João fala aqui no versículo de número 4, é que na minha versão aqui está deixaste, mas em outras versões vai dizer que abandonaste. E esse é o sentido original. Observe, a igreja aqui não perdeu. Olhe para cá. Ela não perdeu, ela abandonou. Você consegue entender a diferença entre perder? Porque às vezes numa tribulação, numa tristeza, a gente vai deixando algumas práticas, mas existem aqueles que abandonam. A igreja aqui em Éfeso abandonou o primeiro amor. Deixou ir. No grego é APM. A pergunta para nós nessa noite, eu me incluo nessa pergunta. O que é que a gente deixou dentro de um relacionamento com Deus, a ponto de Deus vir numa reunião como essa? Porque essa palavra é para a gente, sim ou não? Tenho, porém, contra ti que você deixou alguma coisa no meio do caminho, que você não deveria, aleluia, ter deixado. Eu tenho isso contra ti, igreja. O que a gente abandonou, deixou no meio do caminho? Foi uma negligência voluntária. Entenda, não quero trazer culpa aos irmãos, nem muito menos a mim. A minha intenção aqui nessa noite, à luz da palavra, é ser um profeta para despertar a igreja do Senhor. Embora muitas pessoas já não queiram mais ter compromisso com nada, no que se trata as questões espirituais, o nosso Deus continua sendo o mesmo e dizendo, tem um lugar que você não deveria ter saído, não deveria ter deixado, eu continuo lá, da mesma forma, e você abandonou.
Aleluia. Pastor, o que era o primeiro amor para eles aqui? Tem duas teorias. Provavelmente eles tinham abandonado o cuidado com os pobres. Era uma igreja que era muito zelosa na questão da caridade, mas tinha abandonado, e tem outra linha que diz que eles tinham abandonado o amor pelo noivo. Ô, irmãos, faz quanto tempo que a gente não vem para um culto como esse por causa de Jesus? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou lá por causa de Jesus. Eu dou glória por causa de Jesus. Eu adoro por causa de Jesus. Mas eu estou aqui por causa do meu problema, por causa do meu filho, da minha filha. Isso aí todo mundo tem, filho. Mas faz quanto tempo que você não fala assim, pô, Jesus, tua presença. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus mais do que a situação precária do país, Jesus mais do que a nossa saúde, Jesus, Jesus. Jesus mais do que o casamento, Jesus mais do que a porta aberta, Jesus mais do que a roupa apertada que você não aguenta mais repetir a mesma roupa. Jesus, 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 Jesus. O amor pelo noivo. Ô, irmãos, eu lembro, eu não gosto de ser saudosista. Eu não gosto porque me dá tristeza. Eu me lembro que uns anos atrás, muitos anos atrás, uns 20, 25 anos atrás, quando cantava qualquer música de arrebatamento, irmãos, era um alvoroço no meio da igreja. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Aí hoje em dia está assim, Senhor, não volta antes de eu casar não, Senhor. Não volta antes de me curar não, Senhor. Não volta antes de o Senhor abrir uma porta para mim não, Senhor. Não volta antes de eu me formar não, Senhor. Volta, Jesus, volta. Volta, Jesus, volta! Oh, aleluia! Faz quanto tempo, irmãos? Um culto para Jesus. Um culto para Jesus. Tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. O ideal aqui de amor, queridos, é amor por Cristo, mas amor pelos irmãos também. Não se adore ao ponto, não se idolatre ao ponto, dentro de uma tristeza, de você acabar esquecendo que é legal estar na coletividade com os irmãos. Cuidado para não dizer que eu estou amando tanto a Deus que eu esqueci os meus irmãos. Não existe isso, nós estamos todos misturados. E essa igreja está sendo repreendida, não é por mim, não é pelo apóstolo João, é pelo próprio Jesus. E Jesus, ele fala algumas coisas aqui para essa igreja fazer. Você lembra que eu comecei dizendo que essa igreja acabou? Então ela não fez. Aleluia. Versículo de número 5, ele diz, lembra-te, pois, de onde? Arrepende-te e volta às obras que praticavas Se não te arrependeres, Jesus falando, logo virei contra... Olha Jesus contra de novo, irmãos. Virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu... Lembra lá no início que eu falei que estrela é o pastor e candelabro é o quê? Igreja. Está falando da igreja em Éfeso. O candelabro em Éfeso. Se não se arrepender, se não voltar, olha que essa igreja tinha muitas qualidades, mas se não se arrependesse dentro daquilo que Jesus estava falando, o que Jesus está dizendo para ela? Eu vou te arrancar daí, eu vou te tirar daí. Você já pensou em você parar de existir? Você que foi feito para cumprir um propósito específico por Deus, mas por não dar ouvido ao Espírito Santo ser arrancado, porque não entendeu aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu povo. Aleluia. Jesus está falando, lembra-te, essa igreja pode se levantar. Jesus está dizendo, vocês podem se levantarem, vocês podem mudar a situação. Qual é o caminho? Arrependimento. Repita após mim, arrependimento. Mas arrependimento não é só sentir, irmão, já falei isso aqui inúmeras vezes. O que mostra de verdade que nós estamos arrependidos é quando nós não fazemos mais aquilo que desagrada ao Senhor. Arrependimento não é somente quando choramos. Arrependimento é quando a gente muda. É quando a gente sai daquilo que desagrada ao Senhor e entra num processo de agradabilidade ao nome do Senhor Jesus. Lembra-te, se arrepende, volta à prática das primeiras obras, creia, obedeça. E aqui eu falo com muito dó, que a igreja poderia não ter acabado, irmãos.
aquela igreja poderia não ter acabado. Lucas capítulo 15, versículo 17, que é a parábola do filho pródigo. Coloca para mim. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Verso 18. Vou-me. É o mesmo verbo no grego que é usado para esta passagem aqui, de lembra-te e volta, ou seja, se levanta. O filho pródigo entendeu, na casa do meu pai era muito melhor do que a decisão que eu tomei. Por quê? Porque lá eu tinha a presença do pai. O que Jesus está falando aqui para a igreja em Éfeso, tem algo que vocês deixaram no meio do caminho. Não basta apenas lembrar, tem que se levantar, tem que ir ao encontro novamente. Oh, aleluia! Não é só lembrar, é se levantar. Não adianta sair daqui, ir para casa. O que o pastor pregou hoje mesmo? Não, Jesus te trouxe dizendo: se levante. Lembra da minha presença, lembra da minha intimidade. Lembra quando eu te visitava de madrugada no quarto? Oh, aleluia. Pastor, nunca tive isso. Irmãos, é acessível também a você. Você pode ter isso ainda esta noite, ainda neste culto. Ele está falando, lembra, vocês começaram tão bem. Lembra que eu falei do avivamento que tomou a cidade, irmãos? Imagina como é que devia ser essa igreja quando foi fundada, Douglas. O negócio devia ser muito doido, não era o culto lá. Será que o culto lá acabava? Irmãos, a ponto dos bruxos colocarem em praça pública os seus livros para serem queimados. Imagina como era essa igreja. Aí a gente fica naquele negócio assim: caraca, pastor, lembra antigamente a gente ia para o culto? Era tão legal, a gente ficava às madrugadas orando, a gente ficava fazendo coisa na igreja, e era legal. Isais, parece que é o chave, Isais. Jesus ainda é o mesmo hoje. Jesus ainda é o mesmo hoje. Jesus ainda é o mesmo hoje. Aleluia. Então levante-se. Como o filho pródigo se levantou e foi, falou assim, porque tem muita gente falando assim: pastor, cadê o amor? Por que ninguém veio atrás de mim? Irmão, se levanta, em nome de Jesus. Se levanta. Pastor, por que eu não sinto? Por que eu não entendo? Por que eu não vejo? É só mergulhar, irmãos. Pastor, por que Deus fala com ele e não fala comigo? Já viu isso? Sabe por quê? Tu acha que o problema está em Deus ou está em você? Pergunta, irmãos. Simples e boba. O problema está em Deus ou está em você? Irmãos, fique lá até ele falar. Lembra-te de onde caíste, arrepende, porque senão eu virei contra ti e vou te tirar do lugar, vou te mover. Mas esse Deus é um Deus muito mau. Não é, irmãos. Deus mau não avisaria antes. Você quer que eu conte a tua história sem Deus? Fracasso, derrota, morte eterna. Você quer que eu conte a sua vida com Deus? Vai ter luta, vai ter perseguição, mas vai ter presença. Vai ter graça de Deus, vai ter porta sendo aberta onde ninguém imagina. Vai ter livramento. Foi livramento, foi Deus te guardando. Sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Isso é para crente! Oh, Espírito de Deus! Aleluia! Lembra-te, se arrependa, volta à prática do início. Vamos ser bem simples, irmãos. Tem quanto tempo tu não dá um folheto? Um folheto. Tem quanto tempo? Jesus te ama. Tem quanto tempo você não sai pela rua? Oh, glória, estou sentindo a presença. Agora eu te pergunto, nunca aconteceu contigo? Ou já aconteceu? Já aconteceu? Quando se levanta a mão, você fala assim, já aconteceu comigo. Jesus está no mesmo lugar. A presença dele continua sendo a mesma. Quem mudou? A gente. A gente se acha grande, amadurecido. Não, agora eu não sou mais menino, pastor. Agora eu sou um cara teologicamente. Tu é um bestão. Isso que tu é. Imagina tu diante de Deus, eu sou teólogo. Não darei um folheto porque estrategicamente é comprovado que um folheto não tem tanta eficácia assim.
devemos ser eficazes. Já viu essas besteiras? Aí tu vê um testemunho como de um pastor amigo meu, que vai dar um teco na frente da igreja, que não sabe o que é dar um teco, dar uma cheirada, cocaína, meter cocaína no nariz. Ele dá aquele cheiradão. Quando ele acaba de cheirar, era um folheto, ele abre o folheto, lê que Jesus amava ele e que tinha uma igreja que estava esperando para acolher. Quando ele olha, ele está de frente para a igreja. Fala aí, o chefe das estratégias, que o folheto não serve para nada. Ô irmãos, até um copo d'água cheio do Espírito Santo, você não tem noção do que acontece. Estou falando para beber com água não, tá, irmão? Vai pegar a doutrina. Pastor, vou botar meu copo em cima da mesa. Isso daí é furada, irmão, é furada, sai disso. Eu estou falando de lembrar, cada um na sua intimidade. O problema dessa igreja aqui, dentro de uma particularidade, é que ela tinha abandonado algo que ela não poderia ter abandonado. Observe que Jesus não fala, ó, para de pregar a palavra, para, não, ele fala assim, continua nisso, mas não abandona isso. Isso aqui não pode, por quê? Porque isso daqui é o ponto principal, que não vai te levar à destruição. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui entendem, vão entender o que eu vou falar? Tem gente que prega, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que canta, sim ou não? Tem gente que evangeliza, não estou falando que evangeliza para todo mundo, mas tem gente que evangeliza, que é aquela coisa que tu vê assim, cara, esse cara é brabo no evangelismo, sim ou não? Então, se você foi chamado para alguma dessas áreas, e você não está, você foi chamado para ser um adorador ao nome dele, aí você está falando, não vou adorar porque não me dá oportunidade. Não vou fazer porque isso. Você acha que quem está perdendo? É você. É isso que Jesus está falando. Eu te chamei para algo específico. Ô irmãos, não tem microfone, mas tem hospital. Tem morador de rua na calçada. Tem rede social, você tem rede social? Pastor, mas lá não boto nada de crente. Eu vejo redes sociais de alguns irmãos, que eu nem sei se são irmãos. Pastor, vê. É de Jesus ou não é? A gente é completamente de Jesus ou não é? Aí a gente vai falando assim, não, mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quantos já ouviram? Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não estou ouvindo mais Deus, não tem nada a ver, irmão, não tem nada a ver. Continua aí na tua morte espiritual. Por quê? Porque não tem nada a ver. Deus não está perdendo nada com isso. Quem perde é a gente. Ele está falando, lembra-te, lembra de onde você caiu. Volta à prática das primeiras obras. Arrepende-te. A palavra de arrependimento não é uma palavra que dá muito ibope hoje em dia, mas é uma palavra que a gente leva para casa. Observe que, versículo de número 6, essa igreja ela era tão braba na palavra, irmão, que ela tinha a favor dela. Jesus está falando, vocês têm a favor que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmãos, há uma teoria, ninguém sabe muito ao certo o que eram as obras dos nicolaítas, mas tem uma que eu vi se eu não me engano, acho que foi do Rodrigo Silva, que eu achei bem interessante, que os nicolaítas eram pessoas que diziam que espírito e corpo eram coisas distintas. Aquilo que você fazia no corpo não prejudicava ao espírito. E isso está entrando na igreja. Preste atenção que você vai entender onde eu quero chegar. O que se fazia no corpo, o espírito não sofria. Ou seja, podia prostituir, podia adulterar, podia fazer sexo fora do casamento, podia mostrar a sua nudez, podia fazer tantas e tantas outras coisas, podia roubar, podia mentir, podia fazer tudo, porque não prejudica o espírito. Essa é uma das teorias das obras dos nicolaítas. Aí Jesus fala o quê? Para o apóstolo João escrever para a igreja de Éfeso, eu odeio essas coisas. E vocês têm isso a favor de vocês, porque vocês odeiam também. Pastor, não tem nada a ver eu sair de um culto como esse, levar meu namorado, a minha namorada para um motel? Tem, é pecado. Deus odeia isso. Deus abomina isso. Mentir, Deus abomina. Roubar, Deus abomina. Não ser piedoso, Deus abomina. Oh, aleluia. E Jesus está falando, eu odeio essas coisas também. Aí ele termina no versículo de número 7, dizendo, rapaz, Jesus era muito bravo. Quem tem ouvidos? Pastor, o que é ter ouvidos? É você pegar essa palavra e Deus fala com a gente, sim ou não? E não é aquela coisa, acho que Deus vai me aliviar nessa barra. Ele não alivia, irmãos. Ele ama. E por ele amar tanto, ele corrige. Por ele amar, ele corrige. Então você pega essa palavra, mastiga com o dente do cérebro,
mastiga, mastiga, e fala assim: eu preciso mudar, eu preciso voltar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele está falando: ao que vencer, lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Concluo esta palavra falando sobre a igreja de Éfeso, fazendo 3 apontamentos. Se você puder anotar, isso é essencial. Lembrando que o tema da mensagem é aquilo que agrada a Deus numa igreja e aquilo que desagrada a Deus dentro da igreja. E a gente só está na primeira igreja, que é a igreja em Éfeso. A primeira coisa que eu gostaria que você anotasse, gravasse no seu coração, que Jesus está falando para esta igreja, é que obra para Deus sem o coração aquecido pelo amor em Deus é perigoso. Fazer para Deus com a motivação errada é muito perigoso. Fazer no automático: eu vou porque não tem ninguém mais para ir. Eu vou fazer porque não tem ninguém mais para fazer. Eu não tenho nem mais vontade de fazer, pastor. Pastor, o que eu faço? Não desiste não, irmãos. Aquece o coração. Você consegue entender a diferença de desistir e aquecer o coração? Jesus não está falando para desistir, Jesus está falando para aquecer o coração, aquecer a mente, lembrar de onde caiu e voltar, para voltar a ter essa chama reacesa novamente. Ele não está falando para deixar, porque tem gente que pensa assim: já está ruim mesmo, então vou deixar. Não é isto. É perigoso fazer sem o coração estar aquecido, porém é muito mais perigoso fazer ou largar algo que Deus não mandou você largar. Então afina a viola e vamos embora, porque essa palavra cantou primeiro no meu lombo, irmãos. Então vamos juntos. Amém? Qual é a primeira coisa? Fazer obra para Deus sem a motivação correta é perigoso. Faço porque minha esposa pede para fazer, faço porque o pastor pede para fazer, faço porque eu tenho medo que se eu não fizer, Deus vai pesar a mão. Faça porque você ama. Segunda coisa, há uma necessidade de arrependimento. Jesus está dizendo a essa igreja: vocês precisam não somente lembrar, mas vocês precisam se arrepender. Arrependimento não é somente chorar. Arrependimento é mudar. Primeira coisa, obra para Deus sem o coração aquecido pelo amor em Deus é perigoso. Segunda coisa, há uma necessidade de arrependimento. E a terceira coisa, você pode anotar aí, há uma necessidade de amor, irmãos. Há uma tradição judaica que fala que não existe amor sem dar. E eu olhando para o texto das Escrituras Sagradas, João 3,16, que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Quantos amam a Deus e a sua palavra? O que você está dando para o Evangelho e para Deus? O que você está servindo? Ou é apenas letra da canção? Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Você vê sentido na sua vida sem Jesus? Se vê, irmãos. Irmãos, teu caminho é a ruína e a destruição total. Mas agora, se não vê, aleluia. Quem é que está entronizado no teu coração? Seu namorado? Sua namorada? Seu esposo? Sua esposa? Seu futuro? Seu ministério? Seus relacionamentos? Sua família? Deus está sentado aí no teu coração dizendo: esse lugar é meu. Fiquemos de pé, queridos, vamos orar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.